Paz do Senhor, meus amados, bom dia, tudo bem? Vamos meditar hoje no livro de Mateus, no seu capítulo 21, a partir do versículo 18. A epígrafe do texto diz assim: a figueira infrutífera. Vamos lá? E de manhã, voltando para a cidade, teve fome, e avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achando nela senão folha, disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isto, maravilharam-se, dizendo: como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo que se Perdoe-me. Em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só farei o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes, ergue-te, precipita-te no mar, assim será feito. Tudo que pedirdes na oração, crendo, recebereis. Amém, meus amados? Aleluias. Essa figueira aqui, amados, ela representa nós, né? A humanidade, né? Nós que queremos tudo para logo, né? Queremos as coisas que no seu tempo, na sua hora, sabe? Somos uma geração, tipo, como diz, né? Algumas pessoas, geração micro-onda, né? Que é tudo em 3 minutos. Tudo para já, tudo para agora, sabe? Não quer esperar o tempo do Senhor, né? Jesus, ele sentiu fome, né? Ele avistou a figueira cheia de folhas, e ele imaginou, ele disse, certamente tem fruto nela, né? Vou até lá para comer um figo. E quando ele chega lá, só tinha folhas, né? Segundo os historiadores, a figueira, quando ela tem folha, certamente ela tem frutos, porque assim que ela que os frutos são amadurecidos, né? Que eles são amadurecidos, as folhas caem e a árvore fica seca, sem nenhuma folha. Entende? Então, como Jesus avistou e viu que tinha folhas, ele disse: não, se tem folhas, tem fruto. E quando chegou lá, não tinha, né? E aí ele amaldiçoou. Porque essa figueira, ela estava vivendo de engano. Ela estava enganando as pessoas, né? Ela representa a humanidade, aquelas pessoas que enganam. Demonstra ter algo que não tem. Demonstra ser algo que não é, ser alguém que não é. Entende? Que nem estamos vivendo numa geração de pessoas ansiosas, né? Assim, essa figueira tinha tanta ansiedade de querer demonstrar algo, mas que ela não tinha, entende? Porque assim, ó, quantas pessoas hoje em dia, né, diz ser cristão, porém não vive uma vida, né, de cristão. Só diz que só aparenta ser porque se veste, porque anda com a Bíblia, porque vai para a igreja, mas não obedece. Quando você vai ver os frutos, cadê os frutos? Não tem frutos, sabe? Não obedece às leis do Senhor, compra não paga, sabe? Não respeita pai, não respeita mãe, sabe? Não respeita esposo não respeita não respeita a esposa, né? Vive no adultério, vive na fornicação, entende? Não estou aqui para apontar ninguém, é só um chamariz para que a gente venha se atentar, né? Para a vida que estamos levando, não é verdade? Porque assim, olha, o fim já está próximo, né? Jesus, ele já está balançando a figueira já, né?
Ele já está balançando a figueira, ele está colhendo os frutos que já estão no tempo de ser colhido, né? E está limpando o jardim para que aqueles que dão fruto dêem mais fruto, né? Enxertando, adubando, né? Para que venha dar mais frutos, né? Enfim, aqueles que não dão frutos, que são que nem esta figueira aqui, né? Ele tá cortando mesmo e lançando fora. Tá tirando, deixando espaço para quem quer realmente frutificar, né? Dar frutos e frutos bons, né? Então, assim, não sejamos distraídos, achando que somos algo que não somos, porque muitas das vezes, né, a gente acha que é e quando vai ver não é, sabe? Há um tempo para todas as coisas. Há um tempo de namorar, um tempo de noivar, um tempo de casar. Temos que esperar o tempo certo de cada coisa. Não podemos ultrapassar. Não podemos pular a etapa. Entende, amados? É necessário esperar a vontade do nosso Deus, o tempo dele. Porque toda bênção fora do tempo não é bênção, é maldição. Como essa figueira aqui, ela aparentou ter frutos. Jesus olhou, sentiu fome. Quando olhou, viu ela cheia de folhas. Ele disse, ali tem frutos, vou me alimentar. E quando chega lá, não tem. É uma decepção. Quando alguém te promete algo, a gente tem filhos e a gente diz assim, filho, se você passar de ano, eu vou te dar uma bicicleta. Aí o menino se esforça, ele estuda e tal, passa de ano. Aí quando passa de ano, que fala, mãe, passei de ano. Aí a mãe diz assim, você não fez mais do que sua obrigação. E não dá a bicicleta. Vê se não é uma decepção. O que é que ele vai pensar daquela mãe? Vai dizer, minha mãe não tem palavra. Não é assim? Mas a mãe, ela é um espelho para o filho. Sabe? É ela que formata a mente do filho, a cabecinha do filho todos os dias. Se ela não tiver um comportamento exemplar, como é que vai ser esse menino? Como é que esse menino vai estar sendo formatado? A mente dele. Ele vai ser um menino corrupto, um menino que não vai ter palavras, porque ele cresceu vendo a mãe prometendo e não cumprindo. Entende? Quando eu digo mãe, eu quero dizer pai, mãe, tio, avô, irmão, qualquer pessoa, entendeu? Qualquer adulto que cuide de uma criança, que tem responsabilidade por alguém, né? Ele vai ser um espelho para esse alguém, né? Ele vai copiar o que esse alguém fala, o que esse alguém diz. Principalmente criança. Criança é assim, tudo que a gente fala, eles repetem. Não é verdade? A gente que ensina a criança a falar, né? Como se comportar, né? Dizer bom dia, boa tarde, obrigado, bença minha avó, bença meu pai, bença minha mãe. É a gente que ensina. Então, se a gente não tiver um comportamento desse, não adianta eu chegar para meu filho e dizer assim, dê benção a seu avô. Aí ele vai dizer, benção meu avô, mas ele vai ficar esperando eu dizer, benção meu pai. Não é verdade? Porque se eu não dou a benção, por que ele tem que dar? Ele vai chegar um dia e vai me perguntar, e por que a senhora não pede a benção? Né? Então é assim, a gente precisa ensinar fazendo que nem Jesus fez. Jesus nasceu de mulher e veio aqui na terra nos ensinar fazendo. Ele nos ensinou praticando. E aqui ele está dizendo que aquela figueira, ela teve o tempo dela de frutificar. Porém, ela não frutificou. Quando ele chegou para cobrar, ela não tinha o que ela estava aparentando ter. Por isso ele mandou cortar. Na verdade, ele disse que não nasça mais fruto de ti. Na verdade, ele amaldiçoou. Ele cortou. Ele queimou porque ela secou. Entendeu? E assim é conosco. Né? Assim é conosco. Precisamos aparentar o que somos. Precisamos ser verdadeiro. Ter uma identidade. Estar enraizado em Cristo. Né? Precisamos ser sinceros para com os outros, conosco e para com os outros também, não é verdade?
Então, amados, eu quero deixar nessa reflexão aqui, meu tempo acabou. Essa reflexão aqui para todos, né? E que o Senhor Jesus nos abençoe, que Ele nos dê sabedoria, viu? Em nome de Jesus, para estar meditando na palavra. Em nome de Jesus.